Bem-vindos ao nosso programa Fitness Transforma. Eu sou Jo Guimarães e atuo na área há mais de 25 anos. E ao longo da minha carreira, eu consegui observar a transformação na vida de muitas pessoas através da prática constante do exercício físico e de um estilo de vida mais saudável. Por isso, eu e a TV Nosso Povo decidimos criar esse programa, onde serão compartilhadas dicas sobre saúde, exercício físico, boa alimentação, moda, beleza, enfim, tudo relacionado ao nosso estar bem. E também trazendo muitos especialistas das mais diversas áreas, pois aqui serão compartilhados conhecimentos. E a gente não podia também deixar de agradecer a TV Nosso Povo por esse excelente trabalho aí, levando informações de qualidade para a vida de tantas pessoas. E também agradecendo aos patrocinadores do nosso programa, Paula Móveis, Decorando, Clínica Magras de Imbituba, Espaço Fashionlet, Ótica Nani, Servicom, Sabor e Saúde, Franciele Medeiros, Lash Design, Nidiana Nunes, naturóloga. São as empresas que estão acreditando nesse projeto, nos ajudando a levar essas informações tão preciosas. E hoje a gente tem aqui um convidado de honra, um profissional maravilhoso que tem feito a diferença na educação física, tanto no resultado como saúde de seus alunos, como também na formação e capacitação de vários profissionais que desejam obter sucesso na sua jornada. Ele é licenciado pleno em Educação Física, graduado em Psicologia, pós-graduado em Psicologia Esportiva, Master Coaching pela IBC, mestre em Fisiologia e acadêmico de Nutrição. E eu tenho o prazer e honra de ter aqui como convidado especial hoje o nosso amigo Renato Perissinotto. Bem-vindo, Rê! Obrigado, Jô. Obrigado a todo mundo que está acompanhando, que está nos apoiando. E vamos ver se a gente consegue, então, sanar essas dúvidas, desmistificar um pouco esse cenário que envolve a musculação e mostrar que, além da estética, tem muita coisa envolvida por trás da musculação, por trás do treinamento, e que não é simplesmente erguer pesos aleatoriamente dentro da academia. Muito legal, gente. É por isso que a gente está aqui, esse tema amplo, né? Para você que está chegando agora, talvez essa live aí passe de 1 hora, a gente já vai te avisando que se isso acontecer, para a gente responder aí vários questionamentos, né? A gente vai abrir a outra live para que todos possam aí hoje obter essas informações de sucesso. Gente, conheci o Renato aí através de um dos cursos da minha formação, né? Tive a alegria de poder encontrar esse profissional aí na minha jornada. E de lá para cá ele se tornou um grande amigo, um amigo do peito, uma pessoa maravilhosa, onde eu venho aí observando tudo isso que ele está fazendo aí em nome da nossa profissão, né? E também ele hoje, como apoiador da Academia Corpo e Arte, onde desenvolve aí os trabalhos, né, técnicos, a formação da nossa equipe. Então é sensacional. Além dessa amizade, com certeza eu trouxe ele pertinho aí da nossa equipe, porque pessoas de sucesso e pessoas que têm a acrescentar, com certeza fazem a diferença na nossa vida. A princípio, a gente vai conhecer um pouquinho aí de quem é o Renato, né? E depois a gente vai abordar essas questões aí tão importantes. Rê, me diz aí, quem é o Renato, Rê? Tem algumas coisas ocultas, né, que as pessoas não sonham. Então, a minha formação começou... Eu sou formado técnico em agropecuária e sou formado técnico em agroindústria. Então, esse foi um dos caminhos que eu trilhei. Com 14 anos, então, eu fui estudar num colégio interno. Com 18 anos, fui para o quartel, servi 1 ano. E desde então, né, vim trabalhando em várias áreas para que eu pudesse ter condições de manter a faculdade. A minha escolha profissional me custaram 3 empregos seguidos,
uma vez que eu manifestava a minha vontade em ficar na educação física, né? Esse desejo que já vem comigo desde a infância, quando era criança ainda. E hoje eu completo aí na história da musculação, vou completar esse ano 21 anos, literalmente vivendo dentro da musculação, né? E desses 21 anos, além do meu histórico como atleta também, os últimos 10 anos eu venho me dedicando exclusivamente no treinamento e especificamente no treinamento feminino. Então aí são 10 anos de estrada, aguentando essas doidas dessas mulheres na minha vida e tentando, que nem eu falei, construir um pouco mais do que corpo, mas dar uma noção um pouco mais ampla de como tudo está interligado, corpo e mente. E a Jo é uma das testemunhas, né? E muitas outras que eu acompanho. E para mim hoje, sem dúvida, é muito gratificante não apenas estar construindo corpos, mas ter a confiança desses profissionais que eu estou, entre aspas, né, trocando conhecimento com eles, mais eles me ensinam do que eu me ensino. Ao longo dos cursos aí já foram mais de 400 professores que passaram por mim. Alguns eu continuo dando acompanhamento até hoje, para que eles possam evoluir cada vez mais profissionalmente. E para mim hoje é gratificante não só o meu trabalho, mas ver todas as pessoas que já passaram por mim o sucesso que estão tendo. Então isso é aquilo que eu venho falando, né? Conhecimento para mim nunca foi algo que me chamou a atenção. Que conhecimento para mim não é nada se eu não sou capaz de ensinar alguma coisa com esse conhecimento que eu tenho. Então é isso que eu venho tentando fazer, é isso que eu venho tentando me dedicar aí ao longo dessa jornada. Muito bom, Rei. Isso mesmo que tu colocou, esse conhecimento que se transforma em sabedoria, né? Isso tu tem feito aí com uma excelência muito grande. Gente, faço parte da equipe do Renato, né? Dessas mulheres. E quando eu encontrei o Renato, eu tive a certeza, né? Depois que eu conversei com ele, depois que ele pôde entender as minhas expectativas, que ele me ajudaria na construção de um sonho que eu tinha, que é chegar aí nos palcos do fisiculturismo. Mas isso aí é um tema para uma outra live, onde a gente vai conversar muito sobre isso aí, sobre como andam os treinamentos, que infelizmente, né, devido a tudo isso que estamos vivendo, a gente está aí numa gangorra, vai e volta, enfim. Mas é um sonho, né? E a gente só coloca sonhos nas mãos daqueles que têm a capacidade de alcançar. Eu levei muito tempo para tomar essa decisão, porque realmente eu me senti segura nas mãos de um profissional que pudesse me dirigir, me encaminhar por um caminho, sendo eu profissional da área e precisava até, inclusive, viver essa experiência, já que a gente também tem as portas abertas, tem uma academia, tem pessoas que talvez também queiram construir esses sonhos. Então, quando tu vivencia esse sonho, com certeza, né, a tua oferta será muito melhor também. Então é isso, estamos conhecendo um pouco mais da vida do Renato, né? O Rei, como é que foi esse teu encontro com a profissão de educação física? Quando é que tu sentiu, não, realmente isso aí vai fazer parte da minha história, da minha vida? É meio bizarro até falar nisso, porque a minha primeira manifestação foi com 6 para 7 anos de idade. Meu falecido pai era jogador de futebol e eu achava legal ver os caras mandando nos jogadores. E eu falei que queria ser técnico. Aí ele falou que para isso eu precisaria estudar educação física e estudar bastante. E isso eu carreguei ao longo de toda a minha vida, né? Por mais que eu tive N obstáculos, até que eu chegasse na graduação, né? Pelas empresas que eu passei, sempre houveram, então, a pressão para que eu ficasse, né, na área que eu atuava e não fosse para educação física. E, obviamente, custava meus empregos quase que sempre, né? Então, ao longo aí, foram 3 empresas que eu passei, ficava um ano e pouco e fazia a parceria, a porta e eu entrando nela, né? A minha própria família também teve bastante rejeição, aquela fama de que quem escolhe a educação física escolheu uma profissão que vai passar fome. E hoje me ver aonde eu estou,
que com certeza na época eu não me imaginava, né? Para mim é gratificante. Posso afirmar que eu não estou passando fome, graças a Deus, apesar de a gente estar enfrentando esse cenário nada favorável, mas fome, graças a Deus, não estou passando. E eu vejo muita gente que às vezes critica a educação física sem ter a mínima noção do quão abrangente é a nossa área, né? Então, as pessoas relacionam educação física ou com atividades esportivas, principalmente como futebol, né? Ou então o bodybuilder, o fisiculturismo. Não que não seja a essência, né? Eu costumo dizer que o fisiculturismo, para nós, na musculação, é o carro de Fórmula 1. Mas também dos carros de Fórmula 1 saem os carros de passeio. Então, cada um, por mais que não queira, vai passar e vai dirigir um carro de passeio. E hoje, sem dúvidas, esse carro de passeio está fazendo muita diferença nesse enfrentamento dessa pandemia. Tá? Então, você pensar que musculação ou treinamento é simplesmente um corpo, para mim isso é bem vago. Tá? Então, eu me achei na profissão, nunca pensei em trocar, mesmo diante de dificuldades. Enfrentei muitas coisas. Hoje eu estou com o doutorado na metade, pretendo um dia, quem sabe, terminar. Tive a felicidade e a infelicidade de abrir uma empresa focada em educação física. Né? Infelizmente a pandemia está me complicando a vida, mas não desisti ainda. Então, o que eu posso falar de educação física, e quem escolheu tem que estar bem ciente. Tá? Porque vai ter que estudar, vai passar horas e horas e horas estudando, e se você não fizer isso com paixão, não vai para frente, porque obrigação não rola. Tá? E só para dar mais um comentário, a educação física não se restringe a treinamento. Você vai ter que conhecer anatomia, você vai ter que conhecer fisiologia, você vai ter que conhecer biomecânica, você vai ter que conhecer cinesiologia, e se você quiser ainda ler, você vai ter que ter um bom domínio sobre a parte sensório-motora, ou o sistema nervoso, ou propriamente, então, a parte neural. Tá? Então, não é uma área de dizer de fácil acesso, não é uma área que você vai se dizer que domina ou que tem amplo conhecimento da noite para o dia. Eu hoje, como eu sempre falo, eu não me arrisco me pôr, como a Renata é uma referência, e acima de tudo, como eu sempre falo, se quiserem me chamar de alguma coisa, que seja apenas de professor. Que professor é aquele que ao mesmo tempo ensina e aprende. Então, qualquer outra titulação além disso, não me importa. Muito bem, estamos aí então conhecendo um pouco mais sobre a história do nosso amigo Renato, né? Ele que é um professor, então, maravilhoso. Aí, você que está chegando agora, estamos entrevistando, então, o Renato Pericinoto e vamos abordar um pouco aí sobre o tema musculação, né? E ver como isso pode ser tão importante nos nossos dias de hoje, como faz a diferença também na vida dos profissionais essa dica que ele acabou de dar, né? Não só para a área da educação física, né, gente? Vocês aí que são de outras áreas que estão nos assistindo, que também tem o seu treino diário de cada dia, mas a dedicação àquilo que se faz, o estudo, as horas, com certeza faz a diferença e vai te colocar numa posição diferente no mercado. Né? Então, eu tenho certeza que pessoas que trilham o caminho certo, que honram aquilo que prometem, né? Que se dedicam, que têm estudos aí. O nosso amigo Renato ainda nem contou nada, né? Ele me contou até na fase jovem dele, enquanto os amigos todos saíam para a balada, ele ficava em cima dos livros, estudando, porque realmente, gente, a nossa área é diferente, é muita coisa. Eu tenho 25 anos na área, a nossa academia está completando 25 anos. Eu comecei pela dança, depois de um tempo eu passei para essa outra área. Eu ainda não sei praticamente nada, eu tenho muito para aprender. E o principal é isso que ele falou, professor, ele ensina, ele aprende. A gente está aberto sempre para novos conhecimentos, porque a vida é essa. Todos os dias a gente tem algo novo para aprender, para se identificar, para estudar. E trabalhar com pessoas são muitas áreas, né, Peri? Até inclusive a parte aí emocional,
né, a parte da motivação. Então, são muitas coisas importantes que envolvem essa área. Mas uma coisa a gente te fala, a gente que tem estrada aí pela frente, que já teve muita estrada e que tem longa estrada também pela frente, né? Quando a gente faz a coisa certa, com dedicação, você vai sobreviver a tudo que está acontecendo. Não tem, gente, não tem erro, seja ético, seja um professor, um profissional responsável em tudo aquilo que você planta, né? E aí sim as coisas irão para frente, as coisas irão brotar na sua vida. Então é sensacional. E voltando aqui no foco, pessoas de sucesso na sua jornada, Rê, elas sempre têm um mentor, né? Alguém que elas se inspiram, alguém que às vezes aí ao longo da carreira tu encontrou, tu observou. Nossa, eu tenho vontade de ser alguém como essa pessoa. Teve um mentor na tua vida assim? Então, não precisa nem falar que nunca escondi isso. Faço questão de explanar, né, que hoje eu devo, né, o caminho que eu trilhei, o conhecimento que eu adquiri e estou adquirindo, né, ao mentor de muita gente, apesar de alguns não assumirem, né, que é o professor Éder Lima, Persona Fit oficial. Ele que por trás de nós é o nosso mentor e incentivador. A cobrança que ele faz sobre nós para que a gente estude, para que a gente dê o nosso melhor é muito grande. Então, se hoje eu tivesse um nome, né, para referenciar a minha carreira, seria certamente o professor Éder Lima. Que legal, nosso grande abraço, reconhecimento, professor Éder Lima também, ele tem feito aí a diferença nesse mundo fitness, né? Vamos ter aí, se Deus quiser, a oportunidade de logo de fazer uma entrevista aí com ele também. E é isso aí, gente, inspire-se em pessoas de sucesso. Inspire-se, procure ver o que as pessoas fazem, observem como é que elas chegaram nesse patamar. Isso aí são legados que se deixam. O nosso querido Renato está aqui agora compartilhando informações de graça. É importante para você que está assistindo. E como a Jo colocou aqui para vocês, não só a área da educação física, mas tudo aquilo que você fizer, né? Tudo aquilo que você investir aí na sua área será bem feito, valorizado, independente daquilo que você acredite. Independente das suas crenças, quando a gente planta o bem vem de volta, viu, gente? Tem mais uma pessoa aí na live que dá para entrevistar também, que é o Fernando aí. Cadê o Aí, Fernando? gente, Fernando é Nutri. Fernando, Se manifesta aí, Fernando. Fernando aí, é uma das gente, referências na nutrição, está aí na live com nós. bem-vindo, Fernando. Então, aqui é para a gente compartilhar conhecimentos, vamos trocar as ideias aí para a gente trazer essas pessoas maravilhosas aqui, né? Temos projetos pela frente e a ideia é compartilhar esses conhecimentos maravilhosos onde a gente pode com certeza ajudar, né? E é assim, gente, não fique com medo de dividir o que você conhece. Você fazendo isso, você vai receber muito em dobro. Isso é o mínimo que a gente pode fazer aí pelo nosso universo, né? Pelas energias que nos movem aí. E é isso que Deus espera de nós. Então, alegria a gente vai vencendo. Agora, a partir de agora, olha só, já passou aí quase meia hora da nossa live, a gente aí só tá nos entretantos. E agora a gente vai aí, com certeza, partir um pouco mais para o nosso lado, desmistificando com certeza aí a nossa musculação, e a gente vai abordar alguns questionamentos, né, para o nosso querido professor Renato Pericinoto, que está aqui participando do programa Fitness Transforma de hoje. Muitas pessoas ainda têm o preconceito da sala de musculação, né? Do ambiente musculação, nome musculação. Para muitos ainda, né? É visto como um lugar aí só para pessoas bombadas, popularmente aí falando, né? Pessoas que estão só em busca de um corpo perfeito, um lugar só de pessoas jovens. Qual é o recado que tu deixa para essas pessoas que estão nos assistindo em relação a isso? Bom, primeiramente, eu vou tentar responder as perguntas de uma maneira que todos possam entender. Tá? Então, talvez eu não use nem sempre muitos termos técnicos, que assim acredito que facilita, então, o entendimento de todos que estão aqui, né? Existe, sim,
esse mito, essa mistificação, que a musculação é só para pessoas bombadas, né? O engraçado é que quando essas mesmas pessoas falam ou acreditam nisso, em uma certa idade, quando elas vão ao médico por alguma dor ou por alguma constatação clínica, a indicação médica é: faça atividade física, procure uma academia. E aí as pessoas só nesse ponto entendem o quanto perderam de tempo ao longo da vida para procurar tão tarde. Academia, musculação não é tratamento, não tem ação curativa. É uma ação, vamos assim dizer, cuidadora, ou melhor dizendo, né, protetora. A musculação te ajuda não apenas no ganho de massa muscular, mas também, principalmente para as pessoas mais idosas, ajuda e muito a redução da perda de massa óssea, que é extremamente importante, ao mesmo tempo que é muito fragilizante. Quem convive com pessoas mais de idade sabe a facilidade com que elas fraturam ossos, principalmente ali na região entre o acetábulo e o fêmur, que é uma região que fratura muito em pessoas idosas, por essa perda de massa óssea somada com a perda de massa muscular. Então, a pessoa, entre aspas, né, não consegue suportar o próprio peso do corpo com o avanço da idade. Se a gente for olhar hoje um panorama geral, há também um cenário preocupante, que é a obesidade, né? Então, se você junta perda de massa muscular, perda de massa óssea e aumento de massa gorda, a gente tem um cenário bem propício, não apenas à doença, mas a acidentes articulares. Então, esse mito que a musculação ela é para marombado, ela é para bombado, é algo que a mídia social propaga. Cabe a você comprar ou não essa ideia ou essa ideologia. Porque nenhuma academia vai te impedir que você entre, que você treine, que você faça suas atividades. Então, vai muito de como você interpreta o que a mídia impõe para você. Tá? Mas, ao mesmo tempo, também ninguém vai te convidar ou te carregar no colo para dentro de uma academia. Isso é uma atitude que tem que partir de cada um. De estar consciente que aquilo não vai curar, mas aquilo vai te prevenir que futuramente você precisa ser curado. O que já é, se você botar na balança, um ganho bem substantivo, bem qualitativo. Tá? Então, pensem na musculação não como algo apenas bombado ou apenas estético, mas pense na musculação como algo que pode fazer muita diferença no agora e principalmente no depois. Muito bem, gente. A resposta concluída com sucesso. Lembrando que esse programa ele será reapresentado amanhã pela TV Nosso Povo. E são pessoas, né? Esse programa terá alcance na vida de centenas de pessoas, centenas de famílias. Então, a importância de divulgarmos, né? Como a musculação pode fazer a diferença nos nossos dias, né? A gente já fica super feliz e super satisfeito vendo as pessoas mais jovens já tendo o início de um programa de treinamento desde já. Mas tem pessoas aí que já estão ao longo dessa estrada e que ainda tem esse preconceito. Então é isso aí, gente. A musculação realmente pode fazer a diferença nisso tudo que ele colocou. Os músculos aí a gente chama de soldados do nosso corpo e eles defendem muitas coisas importantes, né, na nossa vida. Então aí está aí uma explicação aí maravilhosa. Muito obrigada, Rê. E aí, continuando aqui, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira pergunta que foi lançada lá nas nossas redes sociais, assim que a gente divulgou a participação do professor Renato Pericinoto aqui conosco. Rê, é verdade que a musculação é desfavorável para quem deseja emagrecer? Olha, a única coisa que é desfavorável para quem deseja emagrecer é a comida. Tá? Comer em excesso é bem desfavorável para quem quer emagrecer.
Tá? A musculação em absolutamente nada tem a ver com isso. Escolheram uma vítima, apontaram para a musculação, aliás, né, a vilã da história, né? E até então ela vem carregando isso ao longo da vida. Musculação não emagrece, musculação não engorda ninguém. Quem faz isso é a dieta. Se você quer ganhar peso e construir músculo, você vai ter que comer uma quantia a mais do que aquilo que você gasta. Se você quer diminuir percentual de gordura ou emagrecer, existe uma diferença entre emagrecer e diminuir percentual de gordura. Emagrecer, você só diminui o número da balança. Isso pode ser gordura, pode ser músculo e pode ser água. Vai diminuir o número da balança. Diminuir o percentual de gordura é o verdadeiro emagrecimento, né? Que aí se refere, então, à perda de massa gorda. E quem vai definir isso é a dieta com déficit calórico. Essa dieta não é aleatória. Por isso que eu falei do Fernando antes, que é Nutri. Essa dieta deve ser acompanhada por um Nutri, porque ela tem não apenas a função de emagrecimento, mas também a função de te manter saudável durante o processo de emagrecimento. Então, muita gente tenta em casa fazer por conta, e aí acontecem os problemas no decorrer do caminho. Tá? Esse mito que a musculação engorda, refere-se às pessoas que nunca treinaram, e no primeiro contato que elas têm com a musculação, com o exercício físico, acontece aquele inchaço aparente, aquele pump, né? E aí, então, elas passam a dizer que estão engordando, as roupas estão apertando. Tá? Na verdade, nada mais é do que um estímulo que você está dando para o corpo, que te deixa, por alguns momentos, um pouquinho mais inchada, pelo processo aí de transporte de glicogênio e aumento, então, do volume aparente do músculo. Passando algumas horas, você já não vai mais estar tão musculosa assim. Tá? Então, não precisa ter medo de ir para academia, não precisa ter medo de erguer peso, desde da maneira correta, porque você não vai engordar. Muito pelo contrário. Se você quer emagrecer, quanto mais massa muscular você conseguir construir, mais ela sozinha vai te ajudar a emagrecer. Então, o que a gente costuma dizer é que quem tem bastante massa muscular emagrece dormindo, falando em termos bem prático, né? Porque a massa muscular consome uma quantidade significativa de energia do corpo. Tá? Apenas isso. Mas, se ela consome essa quantidade de energia e você ingere em dobro, aí você vai engordar. Muito então, bem. O que vai definir é dieta com déficit calórico. Ou seja, você tem que gastar mais do que você está ingerindo. Isso aí, gente. E isso aí é tudo um conceito onde o ideal, com certeza, é a gente ter os acompanhamentos, tanto do profissional que vai te colocar, né, na situação do treino, como um profissional da área também da nutrição para poder observar o que você precisa, o que você não precisa, porque às vezes perder só esse número na balança e também tá indo embora lá toda a questão da massa magra, porque não está estimulando esses músculos, também é como o Renato falou, é a saúde, né? Então, tem todo um cuidado em cima disso e como essa musculação favorece para você não perder essa massa magra. Porque isso é muito importante, faz a diferença. Hoje em dia, a gente tem aí a ferramenta poderosa de vários profissionais que estudaram para isso, que pode te dar um suporte respeitando sempre cada indivíduo como único. E é isso que você precisa entender, toda essa relação para não se fazer tudo isso sozinho, como ele muito bem colocou. Isso aí, Rê. Vamos seguir na nossa linha aqui de raciocínio, que está excelente, né? A outra pergunta aqui, ó. Gostaria de saber se as atividades aeróbicas atrapalham o ganho de massa muscular. E aí? Dependendo, sim. A gente chama de atividade concorrente. Por isso que a gente tem algo na musculação que, infelizmente, alguns colegas não aplicam como deveria, que se chama planejamento. Em cada fase desse planejamento tem que estar muito claro os objetivos. Tá?
Então, eu hoje, tá? O que eu considero, do ponto de vista tanto de estética como de saúde, que para mim, estética e saúde, quando eu falo estética, é a mesma coisa. Uma não existe sem a outra, tá? Eu tenho, como parâmetro, mulheres mantendo percentual de gordura entre 15% e 17%. Tá? 15%, 17% já é o limite máximo que eu tolero. Tá? Ou seja, para que você se mantenha nesse nível de 15% a 17%, é óbvio que inicialmente o teu objetivo de treinamento vai ser o quê? Reduzir esse percentual de gordura. A atividade aeróbica é apenas um pequeno auxílio, que você vai consumir em média, numa atividade aeróbica, dependendo de como é que você vai fazer, um número aí não tão exato, mas entre 150 até 220 calorias. Só. Ponto. Tá? Aonde é que a atividade aeróbica atrapalha o ganho de massa muscular? É o famoso chamado desespero. A pessoa faz musculação, treinou musculação, numa intensidade, às vezes, muito submáxima, né? E aí, no desespero para tentar emagrecer, e ao mesmo tempo que quer ganhar massa muscular, faz mais 1 hora de zumba, que a Jo é professora, aí sai da aula da Jo, faz mais 1 hora de spinning. Além disso ser um massacre para o teu corpo, o desgaste muscular é muito grande. Então, o atrapalhar a hipertrofia, o ganho de massa muscular, refere-se ao dano massivo pelo excesso de atividade aeróbica. Mas você fazer 30, 40 minutos de aeróbico pós-treino não mata ninguém. Não vai atrapalhar em nada o ganho de massa muscular. Muito pelo contrário, vai ajudar pelo processo ou pela melhora do teu sistema cardiorrespiratório, e ele estando devidamente trabalhando como deve, isso melhora muito a tua performance, tanto durante o treino, como na recuperação pós-treino, tá? Pelo maior aporte de capilarização, tá? Então, a única coisa que a gente não aconselha é, se você está num treino voltado para hipertrofia, não saia do treino e vai fazer 1 hora de spinning ou 1 hora de HIIT, que isso é doença, isso é loucura. Aí sim atrapalha todo o processo, né? Não apenas o ganho de massa muscular, mas até mesmo o próprio emagrecimento. Então tenha consciência disso. Excelente, gente. Informações importantes, né? Até como ele bem colocou aí, a atividade aeróbica ela é importante, precisa ser direcionada no teu programa de treinamentos, né? O Rê, até atividade aeróbica na questão do levantamento de peso, quando tu está bem, né, condicionado nesses exercícios aeróbicos, a tua performance para a quantidade de peso também vai melhorar bastante, né? Eu tenho hoje, a minha defesa, na verdade, hoje ninguém que está objetivando o volume de massa muscular mais expressivo, principalmente em pernas, coxas, tá? Ninguém vai conseguir isso se não tiver um bom aporte cardiorrespiratório. Que a tua respiração vai entrar em falência muito antes do que o teu músculo. Então, quem quer treinar ou pretende treinar intensamente, membros inferiores principalmente, e suportar a intensidade e as cargas do início ao fim, vai precisar de um aporte cardiorrespiratório muito bom. Tá? Inclusive, em algumas etapas do treinamento, eu já boto no planejamento essa melhora cardiorrespiratória dos meus alunos, justamente para que eles suportem a demanda de treinamento que eu vou impor a seguir. Então, tudo é uma questão de você planejar. Muito bem. Gente, muito bom aqui a resposta. Parabéns aí, Renato, compartilhando informações importantes. Meu abraço vai aqui para Ida, a Ida do vôlei, nossa querida que está em Portugal aí, grande atleta, né? Representou aí o nosso Brasil aí em várias competições. Beijo no teu coração, querida. Grande atleta, grande admiração. Tive a oportunidade de
trabalhar com a Ida aí nos projetos dos cruzeiros temáticos. Então, beijo grande aí para ti e tua família, viu? Saudades imensas. É isso aí, gente. Para quem está chegando na área, nós estamos aqui com o professor Renato Pericinoto no programa Fitness Transforma, compartilhando dicas preciosas para você. Rê, vamos lá, continuando aqui então. Ó. Qual é a importância do alongamento dentro do treinamento? Hoje, para mim, ele é a chave. É a chave de tudo. Você não vai conseguir harmonizar um corpo, desenvolver um corpo, se você não entender e não aprender como utilizar o alongamento. Então, ninguém hoje treina comigo sem antes alongar no mínimo 20 minutos. E eu alongo antes do treino. Indiferente do que as pessoas falam, indiferente do que fulano diz, o caminho que eu escolhi é este. Tá? Então, para mim, hoje, o alongamento, se você me perguntasse números, entre ele e a musculação, para não ser injusto com nenhum nem outro, 50-50. Eu costumo dizer que você, sem alongamento, você constrói um corpo com sorte. Desses corpos que você constrói, de cada 10, você constrói bem. Com o alongamento, você constrói não com sorte, mas com conhecimento. E de cada 10 corpos, você constrói os 10. Então, para mim, essa é a diferença do alongamento para o não alongamento. Tá? E, obviamente, quem me acompanha, ou quem ainda não me acompanha, e se ir até o meu perfil vai perceber, então, que não é só o que eu falo, mas eu mostro isso diariamente no corpo das meninas, o que o alongamento beneficia na evolução delas e nas construções de corpos que a gente faz. Gente, é sensacional isso, né? Então, com certeza faz toda a diferença. As pessoas pulam essa fase do alongamento, elas querem ir direto para a construção muscular. Então, realmente faz a diferença. Eu aprendi isso aí ao longo desse trabalho que eu venho desenvolvendo com o Renato também nesse sentido. E a partir do momento que eu não pulei mais etapas, a gente começou a ter uma grande diferença no resultado. Aplico isso com as minhas alunas também e tem sido sensacional. E também, gente, o que acontece? Na questão aí, as minhas alunas várias, a questão das dores, né? Questão de reclamações com algumas disfunções em relação a isso. Nossa, facilita, melhora, o resultado chega. Tem resultado que não chega por falta de alongamento específico em determinadas partes e regiões. Então, isso aí é fantástico, isso aí é muito legal abordar esse tema aí, porque realmente faz a diferença. Se você pegar hoje, tá, o cenário atual que nós estamos, e você ir nos trends do Google pesquisar, você vai ver que a pesquisa ou a procura pelo tópico dor lombar, ele teve um acréscimo de quase 900% na busca. Por que do nada essa busca tomou uma proporção desse porte? As pessoas estão em casa, estão ou sentadas ou deitadas, sem qualquer cuidado, tá? E a pressão emocional gera uma tensão muscular muito grande. Se você não se preocupar com isso, essas pessoas correm um sério risco de, quando retornar às atividades físicas, se machucarem seriamente. Tá? Então, você precisa pensar que um corpo ou uma máquina, ele só funciona bem quando todos os mecanismos ou todas as peças estão devidamente lubrificadas. E justamente o alongamento é quem vai fazer essa lubrificação em toda a máquina. Então, assegurando o máximo desempenho dentro do que a gente considera a máxima segurança e eficiência. Então, se você é contra ou não faz, tá? Eu aconselho que você repense um pouco e pare de ouvir um pouco o que os outros falam e comece a fazer um pouco mais o que você precisa.
tá? É isso aí, gente. A Ida colocou lá para nós assim, ó, acho perfeito, importantíssimo, só sobrevivi 12 anos na seleção porque alongava. É, com certeza, principalmente aí atletas de alta performance, né? Então, como é importante essa vida de alongamento dentro aí das suas fases, Só gente. uma ressalva no alongamento, tá? Que ao contrário do que muitos acham, alongamento não é se retorcer, não é fazer contorcionismo, não é ficar de pendurado, não é achar que o corpo é um origami. Alongamento existem técnicas específicas, existe postura para se fazer o alongamento, e existe uma diferença entre você alongar músculos encurtados e você não mexer em músculos que estão com excesso de alongamento. E a única maneira de você ter segurança nisso é você ter um profissional que saiba como avaliar, ou seja, fazer uma avaliação funcional em você e identificar quais músculos estão encurtados e que você precisa alongar e quais músculos estão já com excesso de alongamento que você não deve alongar e deve fortalecer com a musculação. Isso é muito importante, tá? Isso faz toda a diferença, por isso a importância de profissionais que se dedicam aos seus estudos para estar sempre oferecendo melhor. Importante, gente, sempre a questão, né, de procurar essas ferramentas maravilhosas para te proporcionar o melhor caminho. Talvez a construção do seu sonho, né, esteja ali só esperando. E é isso aí, gente. Tem muita pergunta chegando aqui. Já já a gente vai responder algumas aqui, tá? Mas a gente vai aqui dar sequência aqui nessas perguntas que chegaram aqui, ó. Vamos lá. Queria escutar um pouco mais sobre cadência no treino. Eu vou anotar essas outras perguntas também. Vamos lá. Cadência no treino. O que é cadência no treino? Vamos tentar falar em termos mais práticos para aproximar, então, um pouco mais de todo mundo. Tá? A cadência do treino seria, então, o ritmo de execução de cada série. Tá? Você pode fazer um exemplo só para entender um pouco melhor. Você pode fazer 3 segundos controlando o peso para a descida e 2 segundos para fazer a subida. Isso é só um exemplo para vocês entenderem o que seria uma cadência, que nunca ouviu falar nisso. Tá? Ela é importante? Tem relevância? Tem. A cadência, ela gera um estímulo no músculo. E cada cadência que você utiliza gera um estímulo diferente no músculo. Você pode fazer uma cadência mais curta, uma cadência mais longa, uma cadência mediana, uma cadência alternada. Mas como eu vou usar essa cadência e quando eu vou usar? A resposta é, infelizmente, eu não sei. Porque isso vai ser definido na avaliação, de acordo com o objetivo que vai ser planejado o treinamento naquele período, e qual o estímulo que a gente está buscando naquele momento para aquele determinado músculo. Tá? Então, assim, a cadência ela é importante, sim, e muito. Tá? Em regras gerais, tá? A cadência mais prática usada, então, é essa que eu falei, de controlar a descida do peso em 3 segundos e fazer a subida do peso em 2 segundos. Isso é uma cadência padrão, tá? Mas eu não posso entrar agora em especificidade de cada cadência, porque eu estaria sendo até negligente e estaria chutando na lua, tá? Muito bem, gente. Estou anotando algumas perguntinhas aqui que está chegando para a gente tentar responder todas. Hoje vai ser super interessante, só para te avisar. A gente tem 1 hora de live aqui, nós temos aqui 20 horas e 49 minutos. E a gente vai abrir a segunda live, tá, gente? Porque a gente aqui tem muita coisa legal para a gente falar. E eu acho super interessante que esse programa ele possa ser super completo. Topa aí, Rê? Tranquilo? Dá para a gente alongar um pouco mais? Até meia-noite tá bom, tá tranquilo. Tá bom.
Então aí, gente, daqui a pouco tá encerrando aqui, né? A gente vai estar falando para vocês e a gente abre a live de novo para a gente ficar um pouquinho mais aqui, bater esse papo super legal com o Renato, porque tá sendo muito legal, né? Muitas informações importantes. E a próxima pergunta aqui, já vou voltando para a anotação das próximas também, tá, gente? Vamos lá, deixa eu ver aqui qual é a outra. Qual é o tempo necessário de descanso entre um treino e outro? Vamos lá, vamos tentar aí suprir essa dúvida. Uma das perguntas mais macabras que tem na musculação é essa. Quanto tempo de descanso entre um treino e outro? Isso depende de infinitas variáveis, tá? Em termos de receita de bolo, você pode ter todos os ingredientes, não significa que o bolo vai sair igual o da foto ou gostoso o suficiente. Em termos de receita de bolo, né, a literatura traz tempo mínimo aí de descanso, seria de 48 horas entre um treino e outro. Isso pegado aí algumas centenas de milhares de pessoas, feito uma média e constatou-se então 48 horas de descanso. Funciona? Talvez sim, na maioria dos casos. E na prática? Aí a conversa muda. Por que a conversa muda? Primeira coisa, o tipo de estímulo, tá, que a gente dá no músculo gera um tipo de dano. A carga que a gente usa no músculo gera um tipo de dano. A escolha do exercício gera um tipo de dano. Então, quando você começa a juntar essas pequenas partes, você vai ter no final um número. Esse número ainda ele deve ser levado em consideração com o potencial genético de cada pessoa, que se refere, na verdade, à individualidade ou à parte onde a pessoa responde de maneira diferente entre uma e outra no tempo em que o músculo se recupera. Além disso, a nutrição, a dieta e o descanso são de extrema importância na recuperação. Então, esse número de 48, ele pode ir a 72 horas, tanto como ele pode vir a 24 horas. Ou, em caso de treino extremamente intenso, que machucam bastante, 5, 6 dias de descanso. Tá? Então, se você estava esperando que eu te desse um número exato para você seguir, infelizmente eu vou decepcionar. Tá? Porque não tem como. Então, o que eu uso assim para tentar minimizar essa lacuna que fica? Tá? Espere até você não sentir mais dor no músculo. Quando você não sentir mais dor no músculo, aguarde de 12 a 24 horas para repetir o treino. Tá? Porque além da recuperação muscular, tem também a recuperação articular, que é um pouquinho mais lenta. Tá? Então, se você está sentindo ardência no músculo, se você está sentindo dor ao apertar e tocar, espera, ele não está pronto ainda. Tá? Um outro indicativo que vai te dizer se você estava ou não recuperado, você vai perceber que o seu rendimento no treino cai. Você se sente um pouco mais fraco, você sente um pouco mais fadigado. Então, nada melhor do que você mesmo prestar atenção nessas informações para você começar a mapear o seu tempo de descanso entre um treino e outro. Isso evita que você caia em receita de bolo e você construa, então, a sua própria receita, o que funciona para você. Se você tem a sorte de ter um treinador qualificado ao seu lado, ele certamente saberá planejar isso aí de acordo com as suas respostas. Tá? Obviamente, uma pessoa que treina com uma intensidade muito baixa, um treino totalmente submáximo, em até 24 horas ela é capaz de recuperar. Ao mesmo ponto que uma pessoa que treina com uma intensidade absurda, ele vai precisar de 5, 4, 5, até 6 dias para recuperar o músculo. Então, é essa lacuna que é muito grande entre um estímulo e outro que precisa ser levado em conta.
Isso aí, gente. Então, questão de observar, né, de ver com o seu treinador e também de perceber, você que é profissional aí aprendendo, né, a dar o feedback para o seu aluno também, para a gente entender essa recuperação, né? São vários fatores aí que colocam isso aí também em rendimento. Bom, Rê, vamos continuar aqui agora, ó. Cinta para treinar funciona? Mais uma perguntinha que chegou aqui. Ai, ai, ai. E aí, funciona ou não funciona? Depende. Existe, eu não vou entrar em detalhes profundos, tá? Mas existe uma cinta natural em nós, chamada de bracing, que é uma manobra respiratória que envolve a contração da região mais profunda do abdômen, o transverso do abdômen. Esta cinta funciona. Se você está pensando naquelas cintas de pano, simplesmente uma cinta de pano com velcro, que você põe ao redor da barriga, você está, digamos, lançando uma moda não muito fashion, tá? Além de não ser um visual dos mais bonitos, não serve para nada, tá? Se você está pensando na cinta, que também é conhecida como tight lace, ela ajuda não para treinar. Ela é um complemento à manobra do brace, que você geralmente usa para dormir e não para treinar. Se você está pensando na cinta, naquela de couro, tá? Que algumas pessoas usam, ela é útil e não é. Porque ela te dá uma falsa sensação de segurança mecânica. Isso não está impedindo em nada que internamente está ocorrendo, então, o processo de dano. Tá? Principalmente se você usa ela e na hora de fazer, por exemplo, um agachamento, a sua pelve simplesmente roda completamente, o famoso rabinho entre as pernas, tecnicamente chamado retroversão pélvica. Você está ou não usando aquela cinta, em absolutamente nada serve para você. Tá? Então, se você tem dúvida sobre qual ou como usar uma cinta, tá? O melhor caminho que eu posso te dar é procura algum profissional que saiba te ensinar a usar a cinta natural do teu corpo, que é a manobra do brace. Tá? Não é uma manobra assim muito simples de realizar. Leva-se tempo para dominar e conseguir manter ela eficientemente ativa, mas é a única que vai te dar realmente essa segurança que você está buscando. As outras cintas, eu, Renato, não uso, não aconselho usar e não deixo minhas meninas usar. Muito bem, gente. Isso é muito bacana, porque as pessoas, não só profissionais da área, mas pessoas aí comuns, né? As pessoas no seu dia a dia, elas perguntaram, levantaram esses questionamentos. Então, por isso a importância de a gente poder estar aqui mostrando para vocês, desmistificando a nossa musculação. Muito bem, a turma está entrando aqui com a gente. Aqui em Minas também, tem gente de todo lado aí, né? O pessoal legal aí, teve... Tem o pessoal de Manchester, que está aí, que está sempre acompanhando. Que legal. É isso aí, gente. E a gente tem que ficar próximo das pessoas que transmitem essas sabedorias aí para a gente, compartilhar e sempre fazendo o seu papel também, né? Que é observar e aplicar e estudar e provar na prática aquilo que você aprende. E se você acaba presenciando algumas coisas diferentes, compartilhe isso, né? Com certeza, quando você compartilha, as coisas vêm em dobro para você. Essa é a ideia. As pessoas têm se assustado um pouco quando estão fazendo curso comigo, pela quantidade de coisas que eu entrego. E alguns, do mesmo jeito que alguns veem como positivo, outros veem negativo e já me perguntaram se eu não tenho medo que isso se volte contra mim no sentido de concorrência. A partir do momento que eu começar a ter esse pensamento, com certeza eu me retiro da área, porque se você é um professor
e você quer reter conhecimento com medo do que o outro vai fazer com esse conhecimento, talvez você não tenha escolhido a sua profissão de acordo. Tá? É isso. Então, pensem, se vocês são professores, em ensinar sem medo. É isso que eu tenho feito. Se isso vai se voltar contra mim com concorrência, não penso, não vou pensar, e, sinceramente, eu não me preocupo. Tá? Eu sei qual é a minha função e sei qual é o legado que eu quero deixar. E aí estão, graças a algumas pessoas que fizeram o curso comigo, sabem do que eu estou falando. Isso é muito importante, isso jamais pode estar fixado na sua mente, né? Primeiro, porque o que ele falou é totalmente verdadeiro. Existe uma ideia de pessoas que obtiveram sucesso na vida. Então, as pessoas que mais tiveram sucesso na vida, elas compartilharam conhecimentos. E essa é a ideia. Se a gente entra nesse mundo achando que o que eu estou fazendo de melhor para o outro, se ficar para mim, eu não vou conseguir sair dessa, muito pelo contrário. Quanto mais profissionais bem colocados na sua posição, vai ter espaço para todo mundo trabalhar. Tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas, que não têm um estilo de vida saudável, que não têm um programa de treinamento. E por esse tempo todo que eu estou aqui na minha profissão, eu posso garantir para vocês, eu já vivi muita coisa, boa e ruim. São 25 anos aí na estrada, viu, gente? Agora, não tem nada que justifique esse tipo de atitude. E quando é compartilhado, quando tu ajuda o próximo nesse sentido, quando tu ajuda o teu mundo a ser um mundo melhor, não falta nada para você. Nada, nem nas piores situações. Eu estou vivendo isso agora, experiência própria. Então, não tenha medo, o que o Renato está fazendo precisa ser feito. Ele precisa dar essa colaboração para o mundo, ajudando na formação de vários profissionais. Para ele não vai faltar. Quanto mais ele fizer isso, não vai faltar. Então, Hoje, acredite, tenha essa visão. As meninas que treinam comigo hoje, que são da área, tá? Eu faço uma pressão muito grande em cima delas. Tá? Eu não tolero que elas cometam atrocidades nem em rede social e nem em treinamento. Tá? E eu cobro delas justamente isso, que elas ensinem o melhor para as alunas dela. E a aluna que treina comigo, eu sempre falo, eu não quero que seja robô. Que simplesmente faça e reproduza aquilo que eu estou mandando sem nem saber o porquê. Porque se ela não souber o porquê, ela nunca vai saber ensinar. Então, todas as meninas que estão comigo recebem treinamento contínuo o tempo todo, além de eu toda hora estar pegando assunto e discutindo com elas e mostrando e ensinando, tá? Porque é isso que eu quero que elas façam com os alunos delas, que elas ensinem eles a treinar também como eu ensino elas, tá? Então, hoje, para mim, quem é professor e treina comigo pode ter certeza que a demanda de pressão e cobrança que eu faço é muito grande. As meninas estão aí para falar. E a Jo também, porque a Jo também é aluna minha. É isso aí, gente. Então, totalmente coerente, né? A gente precisa deixar esse legado para as pessoas e a gente vai seguindo em frente com essa mentalidade de estar aplicando sempre o melhor, estar próximo das pessoas boas. E olha só, se você fizer algo para alguém nesse sentido, né, dessa sua percepção, isso vai voltar para você, independente do que você acredite, é a lei da troca, é a lei do retorno. Então, plante o bem, que o bem vai te chegar aí. E vamos lá, gente, falando um pouquinho dessa ética profissional, né? Importante só também. fazendo um gancho ainda no cinto, agora que já voltou a maioria, tá? Para você que é mais leigo, ou você que até não é, mas que treina com o professor, tá? Um adendo sobre o cinto. Ele não vai te ajudar e nem vai te proteger daquela dor, aquela ardência na lombar que você sente no agachamento, no stiff, ou seja lá qual for o exercício que você está fazendo. Tá? Essa dor na lombar não se resolve com cinto. Se resolve com conhecimento e aplicabilidade desse conhecimento no contexto do treinamento. Isso é responsabilidade do seu professor ou do seu personal.
tá? Então, não adianta você recorrer ao uso do cinto achando que isso vai minimizar, isso só vai estar tardando, tá? As consequências dessa dor, que futuramente pode virar algo bem mais sério. Aí não vai ser exatamente cinto que você vai usar, tá? Então, preste atenção e tome cuidado com esses sinais. Muito bem, gente. Para você que entrou agora e não acompanhou a live anterior, nós estamos já aqui na segunda live, né? Com informações importantes com o professor Renato Perissinotto. Estamos falando sobre os treinamentos dentro da musculação, né? A utilização ou não de alguns equipamentos, as perguntas que chegaram nas nossas redes sociais, de profissionais ou não, de pessoas comuns que também fazem ou têm vontade de praticar a musculação. Então, a gente está abordando assuntos de maneira geral, não só para profissionais, mas para que as pessoas possam entender também a importância da musculação. Muito bem, e a gente está aqui, né? Voltando para as nossas perguntas, vou perder gordura fazendo exercícios abdominais? Foi mais uma pergunta que chegou. Tem gente aí que precisa saber dessa resposta. Fazendo um gancho que a gente já falou, não. Você não vai perder gordura. Você não vai fazer nada. E se você está com sobrepeso, você não vai nem sequer trabalhar o seu abdominal eficientemente, tá? A única maneira de se perder gordura é com dieta em déficit calórico. E quando eu falo déficit calórico, não pense em apenas comer menos ou comer menos do que você gasta. Você precisa pensar em algo importantíssimo por trás disso, que é a quantidade ou o valor nutricional desses alimentos e dessa dieta. Então, não é só reduzir a quantidade de comida, é a quantidade e a qualidade da comida para te fornecer todos os nutrientes que você precisa, tem que ser levado em conta. Por isso, não seja kamikaze, suicida, ou uma desvaiada da vida, de fazer dieta por conta, simplesmente comendo menos. Isso pode te dar aí alguns problemas bem sérios de saúde por falta de nutrientes para o corpo, e principalmente na situação que a gente está hoje, isso é bem preocupante para a imunidade, tá? Então, se você está com seu dinheirinho contadinho, você não consegue investir hoje num treinador muito bom, e no nutricionista muito bom, invista primeiro no nutricionista. Você precisa resolver essa sua questão nutricional, essa sua questão de nutrientes, tá? Feito isso, então, é a hora de você dar mais um passo. Se você tem condições, faça os dois. Contrate um bom professor e um bom nutricionista, tá? Muito bem, gente. Professor Renato Perissinotto aqui no programa Fitness Transforma. Bom, uma pergunta que chegou aqui, qual sua posição sobre os exercícios abdominais, já que um grupo defende não fazer? Eu defendo em 3 pontos. Fazer, não fazer e depende. Então, a minha posição é todas. Depende muito de cada pessoa, depende muito do objetivo e depende principalmente da avaliação. Tá? Alterações na coluna, na musculatura paravertebral, sobrepeso, protusão abdominal, são questões que têm que ser levadas em conta na hora de prescrever o exercício abdominal. O abdominal que a gente fala, não é simplesmente você jogar o corpo para cima. E se você é daqueles que fazem abdominal, bate o peito no joelho, achando que pega mais, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você está praticamente trabalhando um grupo de músculos que não importa e que pode te causar muitos problemas, que são alguns músculos que são responsáveis pela flexão do quadril. Tá? Então, o abdominal mesmo, ele não é até bater o peito no joelho. Tá? O abdominal que a gente usa, ele é um movimento apenas, tá, envolvendo, tira o contato do solo da cervical e da torácica. A lombar não perde contato com o solo. Tá? Então, se eu sou a favor ou contra, não é essa a resposta.
a minha posição vai depender da avaliação. Dentro da avaliação, está tudo ok? A pessoa não está em sobrepeso, não tem alterações na coluna, já resolvi tudo que tinha para resolver. Então, as meninas passam a fazer abdominal todos os dias. De novo, não tendo nenhum quadro que impeça a eficiência do exercício. Desde que eu citei, coluna, paravertebral, abdômen protuso, grande volume de massa gorda, já estando dentro daquele percentual de gordura que eu busco nelas, então elas passam a realizar abdominal todos os dias. Muito bem, gente. Professor Renato, então, respondendo essa pergunta, né? Sempre lembrando, né? Fazendo essa avaliação do indivíduo, né? Da pessoa e vendo aí a possibilidade dessa aplicação ou não. Excelente resposta. Mais uma aqui, Rê. Então, tá, vamos ver aqui, ó. Debilidade no reto abdominal, fraqueza nos glúteos, dor no agachamento, leg e outros. O que fazer? Aí tem uma resposta complexa aí. O que fazer nessa situação? Ele já vem respondendo aí de diversas maneiras, né, gente? Eu posso responder essa pergunta em 5 horas ou posso responder essa pergunta em uma palavra só? Avaliação. Esse quadro é o quadro da maioria. E só se resolve fazendo um trabalho que a gente chama global, ou seja, dos pés à cabeça, tá? Que tem muita coisa envolvida. E se você não resolver essas coisas todas, e a tua esperança é de ter um glúteo, eu te aconselho, não crie expectativas. Você não terá. A menos que você resolva todo esse quadro. Tá? É isso aí. Então, basicamente, você precisa de uma avaliação. Você não tem nenhuma posição de treinar sem essa avaliação, tá? Porque o seu quadro é um quadro comum, que a gente lida diariamente com cada cliente que chega até nós. Tá? Então, procure um profissional que saiba realizar a avaliação funcional. Gente, quando eu falo avaliação funcional, eu não estou falando de aquela com a pinça de pegar a gordura ou com a fita métrica de medir quanto você tem de circunferência. Tá? Isso não serve para nada para prescrever treinamento. Tá? A avaliação funcional é avaliar o corpo todo entre encurtamento muscular e desalinhamentos articulares e ou excessos de alongamento, onde tanto o excesso de alongamento como a falta dele, no caso encurtamento muscular, geram esses desalinhamentos articulares. É com base nisso, nessa avaliação, que a gente prescreve o treinamento. Muito bem, gente. Lembrando que ele até, inclusive, respondeu a pergunta, né, que é direcionada para fazer essa reorganização, esse realinhamento. Isso faz toda a diferença para depois partir, então, para o treinamento em si, né? Muito bem. A importância de todos os profissionais estarem ligados, informados, estudando, seja a área qual for, a ideia é essa. Lembrar que conhecimentos são sempre importantes na nossa vida, no nosso dia a dia, né? O Renato também oferece aí uma seleção, a Jo já apresentou no começo, mas eu sei que está chegando aí. Ele também trabalha na formação e capacitação aí de vários profissionais que desejam esse sucesso na sua jornada. Então, daqui a pouco ele vai falar sobre esses cursos, como é que ele tem trabalhado isso, para você também que tem interesse, né? Em aprender mais, em desenvolver e ser esse profissional de sucesso para a gente poder contribuir com a vida de tantas pessoas, né? Faça o seu melhor onde Deus te plantou. Então, essa é a ideia sempre aqui, por isso estamos compartilhando tudo isso com você. Ok, gente, vamos lá, o que tem mais aqui? Aí, ó, musculação em jejum pode causar catabolismo ou depende da intensidade? Nenhum nem outro. A condição nutricional ela é definida pela dieta no contexto diário. Você treinar em jejum não quer dizer absolutamente nada. Tem algumas pessoas, inclusive, que têm uma melhor performance, tá? Treinando em jejum.
Principalmente porque elas não conseguem ou sentem mal-estar quando treina muito cedo, em tomar café e já ir treinar. Então, elas primeiro treinam e depois elas fazem, então, a primeira refeição. Então, não vai ter interferência nenhuma, treinar ou não em jejum não vai catabolizar. O que pode acontecer no final, tá, é algumas pessoas não serem devidamente preparadas e ajustadas a isso e virem a passar mal. Então, aí sim, a intensidade do treino deve ser adequada a essa condição, tá? Que é comum algumas pessoas ter queda de pressão, ter mal-estar, ou já vir de uma condição subnutrida ao longo dos dias, e aí sim vai passar mal. Mas se você segue um programa alimentar, uma dieta planejada para você, treino em jejum não vai mudar em nada a sua vida. Agora, se você já vem de uma maneira ou de um contexto subnutrido, onde você come o que acha que deve comer, sem nenhum controle, eu acho bem perigoso. Muito bem. É isso aí, gente. E aí, é como ele colocou também, vai de cada um, de uma avaliação, de como é que está o seu plano alimentar, lembrando que a refeição do antes, ela tem que contabilizar como todo o teu plano alimentar, não é aquilo exatamente que vai fazer a diferença, mas de repente o que tu comeu no teu jantar, no teu almoço anterior, em relação a tudo isso, né? O teu plano alimentar sendo direcionado por um profissional também. Então, é muito bem colocado essa resposta aí, depende de pessoa para pessoa, como é que uma vai se sentir ou não. Então, muito bom aí. Muito bem, gente, vamos tentar responder algumas perguntas. Essas aqui foram as perguntas que deixaram nas nossas redes sociais, certo? Agora, chegou algumas aqui já da live anterior, né, que a gente anotou aqui, tem mais umas 3 perguntas. E já estamos quase na metade dessa, ó, então a gente vai ser rápido aqui, só para a gente concluir essas, né? Para a gente poder se despedir de vocês aí. Muito bem, vamos lá. Menopausa e ganho de massa muscular sem reposição hormonal, é possível? Bom, foi uma pergunta só para te colocar aí mais ou menos como é que nós vamos responder isso, né, Peri? O que nós temos que pensar na condição hormonal, tá? A menopausa é um ambiente hormonal negativo, tá? Hoje, o principal hormônio anabólico, tanto de homem quanto mulher, salvo as proporções de cada um, é a testosterona. Tá? Sem ela, é um pouco complexo essa conquista. Tá? Então, assim, eu não vou me posicionar totalmente sobre isso, porque não é a minha área de atuação, não é a minha área de domínio. Tá? Aí já entra na parte da endocrinologia. O que eu vou falar é possível construir massa muscular estando na menopausa? Até é. Quanto? Aí já não sei o que dizer. Tá? Entre você estar na menopausa e não treinar, ou estar na menopausa e treinar, treine. Que ela pode até não te dar aquele ganho de massa muscular que você está desejando. Mas a liberação hormonal, hormônios, neurotransmissores, dopamina, serotonina, e os demais entes da família vão ser liberados, te dando, então, aquela sensação de melhora no seu bem-estar. Tá? Agora, se você está pensando em grandes ganhos de massa muscular, não tenho boas notícias para você. Você precisa, então, procurar um médico. No seu caso, então, é um alinhamento triplo, né? Um médico, um nutricionista e um treinador. E faz toda a diferença, né, gente? Nossa, tem uma qualidade de vida muito melhor quando você consegue agregar esses fatores, né? Essas ferramentas no seu dia a dia. Então, tem tanta coisa boa hoje. Essa jovem aí que está intermediando a live, para quem não sabe, tá? Ela já está chutando aí para cima dos 50. Tá? Então, ela... É isso aí. Gente, nós vamos fazer, Peri, mas tu não revela tudo ainda, que nós vamos fazer a nossa live. Não, vai ter uma live onde eu vou entregar os segredos da Jo. A semana que vem vai ter uma live da Jo que vai ser invertida, eu que entrego ela. Isso, porque aí a gente vai contar esses segredos para vocês, gente. E a gente entender que é possível chegar com qualidade de vida
E eu posso garantir para você, hoje eu tenho um corpo melhor do que quando eu tinha 20 anos de idade. Acredita, porque é verdade. E a gente vai compartilhar isso com você, como é que foi todo esse processo, né? Vou fazer questão, gente, porque é como a Jo está colocando desde o início. As coisas boas merecem ser compartilhadas. E é isso que a gente está aqui, né? Quando a gente tem uma equipe boa próximo da gente, quando a gente tem as boas orientações, quando a gente faz por merecer o que você está fazendo na sua vida, você merece ser feliz, você merece ter as coisas boas, você está fazendo o que precisa ser feito, simples assim. E muitas coisas no nosso dia a dia não tem que ter motivação, tem que ter disciplina, a gente tem que fazer mesmo. E aí a gente vai vencendo, porque vai vendo os resultados, vai vendo as coisas boas acontecerem, rompendo na sua vida. Isso faz toda a diferença, gente. Vai por na próxima live, hein? Além da Jo, eu tenho mais duas no formal na. Tenho mais duas chutando 50 aí. É isso aí, gente. Muito legal, hein? Então, semana que vem fica ligado, porque vai ter mais dicas boas aí para você. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui que veio nessa direção, mas já respondeu sobre também. Ela perguntou qual é a minha dúvida também. Eu tenho 44 anos, entrei na menopausa precoce, faço musculação há pouco mais de 5 anos. Então, fechou com isso também que tu já acabou de responder, né? A menopausa precoce, se ela tivesse feito, que as pessoas não têm esse costume, tá? Principalmente mulheres, tá? Façam exames hormonais periodicamente, tá? Vocês só se preocupam em ir no ginecologista e fazer os exames de rotina. Vocês não checam mais nada, tá? E menopausa precoce, ela dá muitos indicativos a partir dos 30. E basta você fazer o exame para ver isso, e você consegue reverter ainda, tá? Só que vocês não têm essa mania de fazer exames. E menopausa precoce é indicativo de uma queda brusca na tua produção hormonal. Por que ela está acontecendo? É só fazer os exames que você vai descobrir. Então, não esperem acontecer para fazer os exames, tá? E eu sei que tem muitos ginecologistas que não orientam nada sobre isso. Posso ser crucificado porque eu estou falando azar, tá? Então, assim, procurem profissionais que realmente são preocupados em cuidar de vocês, tá? É isso a ideia, né, gente? Aí, ó, ô, Peri, estão perguntando aqui para mim se eu durmo no formal. A Zoe mais duas dormem no formal. É isso, gente. Tem muita coisa legal que a gente está compartilhando. Mas é só semana que vem, Ju. Só semana que vem que a gente vai dar essas dicas poderosas aí para você, viu? Teve uma pergunta, não sei se você anotou, que era sobre desequilíbrio pélvico. Não, aqui não anotei. Eu tenho mais duas, mas essa não veio aqui, não. Deve ter sido só respondi, aqui. Sim. Então, só respondendo. O desequilíbrio pélvico, tá? Ele é global. A pelve paga o preço por todos os lados, tá? Pode ser glúteo médio, pode ser rotadores profundo do quadril, pode ser desequilíbrio entre extensores e flexores de quadril, pode ser uma série de fatores que gera o desequilíbrio, tá? E aí é onde entra aquele contexto que, infelizmente, eu sei que muitos estão esperando que eu dê respostas pontuais. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E essa resposta, vocês jamais na vida de vocês vão ter de mim. Não é que eu estou ocultando, ou não é que eu não queira responder, é porque não tem como responder. E se eu respondesse pontualmente, faça isso, ou não faça aquilo, eu estaria sendo um tanto quanto negligente e hipócrita. Que qualquer pessoa que trabalha com avaliação sabe que a gente não consegue pontuar localmente sem avaliar globalmente. Tá? Então, os equilíbrios na região do quadril, eles são globais. Eles tanto podem vir dos pés em direção à cabeça, ou irem da cabeça em direção aos pés. Ascendentes e descendentes. Então, o quadril e a pelve é ponto de impacto disso tudo. Então, não tem como pontuar se é isso ou aquilo, tá?
Muito bem, gente. E é isso, mas ele está certíssimo, porque cada pessoa é uma pessoa, tem que ser avaliada, né? Tem que ser direcionada para o caminho certo. Então, são uma série de coisas aí que a gente precisa relacionar, além de muitas coisas que nós vamos falar aí semana que vem também, que envolve isso tudo, né? Qualidade da alimentação, do sono, do estresse, enfim. Tem vários fatores aí que são também pilares importantes. Gente, vamos ver mais uma aqui. Vamos ver aqui, ó. Anticoncepcional atrasa a recuperação do... Não consegui entender aqui. Atrasa a recuperação do músculo, falando lá na parte de recuperação. Anticoncepcional é um tema um tanto quanto complexo de falar, tá? Eu não usaria, tá? Dizer para a pessoa usa ou não usa, sem entender o conceito. Tem pessoas que precisam por N patologias de ovário, tem pessoas que não necessariamente precisam. O que eu melhor posso fazer para ajudar nessa questão de anticoncepcional, tá? É vocês seguirem na rede o Dr. Luiz Paulo, que ele abrange muito, é a especialidade dele lidar com isso, e a doutora Tatiane Farias, tá? Que são dois médicos que abordam muito essa questão. Eles abrem perguntas nos direct para fazer, eles fazem post, eles falam muito sobre questão de hormônios, questão de anticoncepcional, menopausa e etc. Tá? Então, eu aconselho que tenha essas dúvidas mais pontuais, buscar esses especialistas que atuam diretamente nesse ponto, tá? Que eles vão ser as melhores pessoas a instruir qual o caminho. Tá? Eu não me atrevo a dizer usa, não usa, atrapalha ou não atrapalha, e tem muita coisa envolvida. Anticoncepcional altera o quadro hormonal como um todo, então pode ser que tenha efeito negativo, mas pode ser que junto com ele está trazendo coisas positivas, então culpar ou inocentar ele, não vou ser eu o juiz que eu vou fazer. Certo, gente. Aí, né? Sua resposta para você. Ô, Rê, tem ainda várias perguntas que estão chegando, né? Mas a gente tem uma ideia de um projeto aí de uma vez por mês. A gente vai estudar isso para, de repente, estar junto com vocês e responder mais. Vou trazer, com certeza, em outras oportunidades, o professor Renato aqui para estar junto conosco, né? Fazendo, compartilhando, falando coisas boas a princípio nessa nossa vida de qualidade. Então, a gente terá muitas perguntas aqui. Eu quero fechar aqui, antes de a gente abordar um pouquinho aí sobre os teus cursos também. Tem uma pergunta que chegou aqui que também é interessante. É sobre o uso, né? O porquê treinar descalço ou de um calçado mais adequado na hora do treino de musculação. Chegou várias perguntas em relação a isso também. Então, acho legal até colocar que é um tema bem específico, né? Eu não vou... Ou vou... Talvez eu tenha sido uma das primeiras pessoas que criou essa polêmica, que largou um post em cima disso. Foi um post que na época do Facebook ainda que eu fiz, que acabou viralizando, tá? Que o título era Treinar Descalço, era modinha ou intervenção técnica, tá? E eu abordei, então, todos os aspectos neurais envolvidos nisso, e acabou gerando um boom aí que viralizou, foi um dos posts mais viralizados, e até hoje, volta e meia, ele é ressuscitado, né? Hoje, muitas academias proíbem que você treine descalço, por uma total, desculpe o linguajar delicado, ignorância, né? Como se um tênis, a justificativa é que treinar descalço protege caso uma anilha caia no pé. Meu bem, se você largar uma anilha de 20 quilos, você estando descalço de tênis, o estrago é o mesmo. Teu pé vai ser explodido do mesmo jeito, não muda nada. Tá? E, obviamente, também tem o outro lado, que são as pessoas que desfilam na academia descalço, em vez de simplesmente tirar o calçado apenas para a execução do exercício. E tem aqueles mais evoluídos na doença, que querem fazer até cardio na esteira descalço, né? Então, também tem os dois lados, não vou acusar apenas um, né? Mas o porquê, então, de treinar descalço ou com tênis com a sola colada no chão? Basicamente,
o nosso pé é uma das estruturas mais dotadas em sistemas sensório-motores, tá? Esses sistemas, eles alertam todo o comando central do corpo sobre a posição do pé em relação ao solo, para que ele faça, então, o equilíbrio ou a adaptação do pé a essa superfície, tá? Geralmente, né, as pessoas usam tênis com sola alta e os pés são pronados, ou seja, desabado para dentro, ou supinados, desabado para fora, ou algumas pessoas têm um desabado para dentro e um desabado para fora, tá? Isso gera um desequilíbrio muito grande, tá? E além de você já ter o pé assim, o teu tênis moldou isso, então você tem um acréscimo, tá? Nesse mecanismo compensatório, e o corpo vai ler isso, e aí ele vai tentar gerar mecanismos adaptativos. O objetivo nosso com o treinamento é corrigir essa disfunção no pé. Então, o que a gente faz para, na hora do treino, a leitura do corpo ser o mais precisa possível, e ele possa fazer, então, um ajuste neural, e a gente, com auxílio, então, fazer o ajuste mecânico. Então, por isso que a gente aconselha treinar ou descalço, quando é possível, ou com tênis muito próximo ao solo, tá? Se você fizer essa experiência por um tempo, de treinar dessa maneira, e um dia você, porventura, tentar treinar com outro calçado que você treinava anteriormente, você vai perceber que você praticamente não consegue se equilibrar em pé com o peso. A instabilidade que você vai sentir é muito grande, porque o seu corpo já está acostumado a um ambiente estável e você devolveu para ele um ambiente instável, tá? Então, quanto mais próximo do chão o teu pé estiver, mais preciso é feita, ou mais precisa é feita essa leitura pelo sistema de receptores do pé. São os próprios receptores, mecanorreceptores e por aí vai, tá? Então, é por isso que a gente aconselha, tá, que se treina ou descalço ou com tênis colado no chão. O melhor tênis que tem hoje é barato, é o All Stars. Não, eu não sou patrocinado por eles, não estou fazendo merchan, mas é o tênis mais eficiente que a gente tem hoje, é o All Stars. Ou se você quiser ir um pouco além, algumas pessoas vão, compram aquelas botinhas. Mas as botinhas têm um problema. Se você for usar botinha, porque acha mais style, mais fashion, tá? Tem que tomar cuidado com a altura do cano. Esse cano não pode restringir o movimento da articulação do tornozelo. Então, muitas pessoas compram essas botinhas com os canos altos e amarram forte. Isso restringe o movimento de liberdade do tornozelo e afeta toda a mecânica de um agachamento, por exemplo, tá? Então, por isso que a gente evita esse tipo de calçado. Então, ou rente ao chão, ou se for botinha que não comprometa em nada o movimento da articulação do tornozelo, tá? Então, aí fica a critério de cada um. Eu acho a meia bem mais barata do que qualquer outro tênis, né? Custa baratinho. Então, se a academia permite, seja feliz. Não seja indecente de ficar desfilando pela academia com a meia. Certifique que o seu pé está com odor agradável, ninguém merece também, né? E no mais, se não é possível, um All-Star resolve sua vida bem tranquilo. É isso aí, gente. A gente já tem, né, isso como uma rotina nossa também dentro da nossa academia e faz toda a diferença também nos meus treinamentos, também utilizo isso. Eu utilizo até como dica também, que é bem legal, aquele sapatinho de neoprene, aquela sapatilha de surf, sabe? Que é bem coladinho no chão também, super confortável. Então fica igual uma segunda pele no chão e ela é um pouquinho mais grossinha do que a meia, então até em dias de frio também, né? Mas é muito boa, é super barato, eu só uso aquilo lá para treinar. Essas sapatilhas também são muito úteis, tá? E também é um valor assim bem acessível, né? Lógico, não é tão acessível quanto uma meia, né? Mas é ótimo também.
Então, mas só que dura bastante também, né? Então vale a pena, gente. Então são dicas, e aí no meu treinamento fez toda a diferença. Então, muito boa Mas se dica você é aqui, mais viu? hardcore, tá com as unhas bonitinhas, treina sem nada, treina descalço, não custa nada, não gasta nem meia. Isso aí, gente. Estamos então já chegando aqui no final da nossa live, né? E aí a gente vai conversar agora só com o Renato para finalizar também, para os profissionais da área, sobre esse trabalho que ele vem desenvolvendo sobre capacitação, ele que está lançando sempre cursos, né, de muito aprendizado, muitas coisas boas, então ele tem compartilhado isso aí, então vou deixar para que ele possa compartilhar isso um pouquinho com vocês também. Então, cursos eu tenho planejado agora até praticamente o final do ano, tá? Vários cursos, vários módulos, tá? Eu estou agora com a terceira turma de avaliação funcional. Essa terceira turma, entre aspas, né, tá arrancando minha alma. Era para ser um curso de 8 horas, a gente em 8 horas não chegou nem na metade. Então, eu remarquei, nós vamos ter a outra metade no próximo final de semana, devido à contextualização e à quantidade de dúvida dos professores. E eu sou um tipo de pessoa que eu não me detenho a tempo. Eu não tenho por intuito despejar conteúdo e deixar que todo mundo saia com aquilo perdido na vida. Então, eu preferi tirar todas as dúvidas, nem que eu não cheguei na metade do conteúdo que eu planejei, e eu vou dar a segunda parte desse curso em outro momento, com o que está faltando para que não fique, então, o que eu consiga tirar o máximo de dúvidas, tá? Então, isso é uma característica minha. Além dos cursos que vai ter agora, daqui uns dias de alongamento, vai ter um de técnicas e padrão de execução, tá? Eu vou reabrir a quarta turma de avaliação funcional, e para quem está me cobrando toda hora, o de glúteo eu só vou fazer no final do ano, provavelmente em dezembro, tá? Por que que eu ainda não fiz o de glúteo? Porque se as pessoas não fizerem os básicos, quando eu chegar no de glúteo, eu vou ter que ficar voltando para trás, falando sobre avaliação, falando sobre alongamento, falando sobre técnica de execução, e aí, em vez de eu dar conteúdo de glúteo, eu vou dar conteúdo de outros cursos. Então, eu prefiro deixar ele lá para o final para fazer, tá? Além dos cursos, eu estou com as mentorias também individualizadas. Graças a Deus, estou com todas as vagas lotadas. Eu vou agora para agosto abrir só 3 vagas para mentoria, tá? Não é porque eu não quero abrir, mas que eu não tenho condições na agenda, não tenho mais espaço para pôr mais gente, está lotado. O que eu não esperava, na verdade, essa procura tão grande. Então, as próprias pessoas que estão fazendo o curso já estão ocupando as vagas imediatamente, tá? Então, está me sobrando poucas vagas para abrir externamente aos cursos. Então, em agosto, eu já separei 3 vagas externas, ou seja, para quem não fez os cursos comigo, para ter acesso à mentoria também, tá? A mentoria, ela varia de 3, 5 ou 8 horas, tá? Então, depende muito de cada um. A mentoria, depois de agosto, quando eu abrir as inscrições, eu me mando, então, um informativo explicando exatamente como elas funcionam, como eu trabalho, qual é a abordagem que eu uso, tá? Então, agosto eu vou abrir 3 vagas apenas, tá? É o que eu tenho para oferecer nesse momento. Fico triste por um lado, mas muito feliz pelo outro também, tá? Muito bem, Rê, isso aí. Então você pode também saber, né, identificando aí as redes sociais do professor Renato, e aí você vai acompanhar também tudo isso que ele vem oferecendo aí aos nossos profissionais da área. E um projeto novo que eu vou lançar também em breve, obviamente, para quem ainda não me conhece o suficiente, eu só trabalho com mulheres. Ao longo da minha vida eu treinei apenas 8 homens, então eu só trabalho com mulher. Então um projeto novo que eu estou fazendo é um super desafio, onde 20 meninas vão poder disputar uma vaga dentro do squad, que é o projeto que eu tenho, que é o Good Squad, tá?
Então, dessas 20 meninas que fizerem, o pré-requisito é fazer um dos cursos meus, tá? Eu vou selecionar, então, 20 meninas que vão disputar uma vaga para ter acesso ao grupo, ao meu projeto do Good Squad, aonde recebe tudo sobre treinamento e tudo que precisa, além do meu acompanhamento para desenvolver, então, o tão desejado glúteo, tá? Então, as meninas já fiquem de sobreaviso, que vão ter a chance aí de disputar uma vaga no squad. Muito legal, gente. São os grupos aí, desafios, né? A gente vem trabalhando com isso também. São projetos maravilhosos onde a gente consegue colaborar com a vida de tantas pessoas, né? A partir de agosto aqui, os trabalhos que a gente desenvolve aqui na nossa academia também, nós estaremos abrindo aí os nossos grupos de desafio. Fica ligado aí nas nossas redes sociais, porque a gente já vai lançar também no mesmo formato aí do professor Renato, são algumas vagas, a gente tem acrescentado aí na vida de tantas pessoas que precisam emagrecer e ter aí essa conquista, né? Desse corpo dos sonhos. Então, são ideias, são trabalhos, e a gente está unindo as forças aí para desenvolver o melhor para você. E aí eu quero aí ver com você agora o recadinho que o professor Renato vai deixar para as pessoas, né? As pessoas, de uma forma geral, sobre a importância, né, desses músculos em ação, da musculação aí, na vida do cotidiano de tantas pessoas, né? Eu vou deixar basicamente, tá, 2 recados. Um para as pessoas leigas, né, que buscam a musculação, e um para os profissionais. Para as pessoas leigas, valorizem o seu dinheiro e principalmente o seu corpo. Escolho com cautela qual é o profissional que vocês vão confiar o corpo de vocês, tá? Como que vocês vão fazer essa escolha? Hoje tem uma ferramenta maravilhosa que entrega tudo do profissional. Se chama Instagram, tá? Não importa se a sua amiga indicou, se a sua musa indicou, vai no perfil, segue esse profissional, veja a linha de trabalho que ele segue, olhe no perfil dele todo o trabalho que ele já desenvolveu, olhe as alunas dele, o resultado que elas já tiveram, e veja se é o que você está buscando e é o que se adequa ao seu estilo, tá? É isso que vai te garantir, então, que você consiga atingir os seus resultados, tá? Se você é uma pessoa que não lida bem com pressão, com cobrança, não pega um profissional que trabalha em cima do regime militar. Se você é uma pessoa que gosta de cobrança, de pressão, busque por um profissional que trabalhe no regime militar. Isso faz muita diferença. Tá? Então, escolha com cautela. Não saia contratando aleatoriamente. Tá? Tenha calma. Lembre-se, é o seu dinheiro e, principalmente, a sua saúde, a saúde do seu corpo que você está confiando a alguém. Então, tenha um pouquinho de cuidado. E para os professores é o que eu venho falando ao longo dos cursos e das minhas postagens, né? Só tem um caminho. E é você botar a bunda na cadeira. Tá? Isso eu estou falando em horas e mais horas de estudo, dia por dia, semana por semana, meses por meses. Tá? E se você é daqueles que acha ou que prega que final de semana eu mereço isso e mereço aquilo, e não está se dedicando em usar este tempo, esse final de semana, para se dedicar a estudar, eu sinto muito. Mas você vai acabar ficando defasado. Ou vai ser um profissional que vai depender basicamente da sorte. Sorte do mercado, sorte da região que você está. Tá? Mas se você quer algo além, os teus finais de semana você vai ter que escolher entre ou você estuda ou você estuda. Tá? Principalmente se você dá aula das 7 da manhã até as 10 da noite,
o teu único tempo para estudar vai ser justamente o final de semana, tá? Então, eu não vejo outro caminho, tá? Não é um caminho fácil, é um caminho que eu também escolhi para mim, né? Eu acabo tendo que muitas vezes sacrificar a minha vida pessoal, sacrificar a minha vida conjugal em troca de estudar. Mas se é o que você quer, você precisa fazer uma escolha, né? Então, estude. Estudar vai te libertar de muitas amarras aí e com certeza vai te dar. Você vê os teus alunos dia a dia mudando, te dá muita satisfação e muita alegria. Então, conselho para as pessoas no geral: escolham um ótimo profissional e os professores sejam esses ótimos profissionais para serem escolhidos e se dediquem, então, a estudar. É o que eu posso hoje fazer. Tento nos meus cursos, que nem eu falei, entregar o máximo que eu posso, tudo que eu sei, de uma maneira que seja compreensível e entendível para que eles possam aplicar. E aí, depois dali, cada um tem que escolher o caminho que vai seguir. Muito bem, gente. Então, estamos aqui finalizando essa maravilhosa live, né? Espero aí que a gente possa ter enriquecido, na verdade, essa noite com as pessoas, para as pessoas que estão nos assistindo, que estão aqui conosco até o final. Foram 2 horas de live, gente. Muita coisa ainda para a gente falar, mas a gente com certeza voltará mais vezes aqui para deixar você sempre informado, porque a nossa ideia é compartilhar conhecimentos para que faça a diferença na sua vida. Rê, eu quero te agradecer imensamente em nome da TV Nosso Povo, em nome do programa Fitness Transforma, do nosso diretor também, Jedson Moraes, que tem feito esse trabalho maravilhoso, ajudando a divulgar o que existe aí de melhor, né, por toda a nossa região. Então, isso é muito importante. Eu aqui, do meu coração, desejo que Deus te abençoe cada vez mais, para que tu continue firme nesse dom que Ele te deu, para ajudar as pessoas, né? E que tu possas continuar firme aí nessa tua trajetória, meu amigo. Eu tenho o maior prazer de te chamar de amigo, né? A gente tem aí uma relação muito legal e com certeza teremos muitas coisas boas ainda para viver juntos, né? Em toda essa nossa situação, essa nossa harmonia, essa nossa dedicação de profissional, procurando sempre estar próximo das pessoas que nos querem bem, né? Isso tudo faz a diferença na nossa vida e nos motiva a seguir em frente. Então, que tu continues firme aí para te poder ajudar muitas pessoas ainda pela frente, viu? Isso é o que eu desejo do coração aqui da Jo. Agradecemos, gente, você que está aí conosco até o final, né? E te abençoando dessa mesma forma para que você possa sempre alcançar os seus sonhos, né? Mas lembrando que eles também têm um preço, que você precisa fazer a sua parte. Isso que o professor Renato muito bem colocou, né? Estude, faça diferença no meio que você vive, como é que as pessoas te veem no meio que você está, né? Tanto como a parte profissional, como a parte ética. Faça a diferença e também contribua com aqueles que precisam de você. Isso é uma corrente do bem que só traz coisas boas para a nossa vida. E é dessa forma, então, né? Queres colocar mais alguma coisa, Rê? Eu só queria, em primeira mão, agradecer, né, a todos que estavam na live, que acompanharam nós. Se vocês não estivessem aqui, não teria sentido algum para nós. Então, o meu muito obrigado é para vocês, em primeira mão. Tá? Agradecer a Jo pelo convite de estar aqui hoje. Né? E, como eu sempre falo para ela, é só chamar. A Jo, para mim, é a mãezona que qualquer coisa que eu preciso eu corro pro colo dela, tá? Sem medo. Agradecer, então, a TV por essa oportunidade de levar esse conhecimento para muita gente. Sem dúvida, eles são importantíssimos, uma ferramenta maravilhosa para levar essas informações. A Jo e a TV, eles têm um trabalho semanal com muita informação e que é muito, muito importante levar isso até as pessoas, né? E agradecer também, então, aos apoiadores que dão condições de que tudo continue acontecendo como deve acontecer, como espera-se que aconteça. Tá? No mais, sucesso para nós. Então, teremos aí, semana que vem, vamos conhecer um pouco mais da vida dessas cinquentonas.
como elas vivem, do que se alimentam, para onde vão, de onde vêm. Então, como eu disse, são 3 cinquentonas, a Jo é a primeira, na sequência vai vir as demais. Então, para saber um pouco mais sobre como é a vida delas, como é o treinamento, como elas se comportam nesse meio, tá? Então, esperamos vocês na nossa próxima live para mais uma troca de conhecimento, uma troca de experiência. Muito bem, gente. Dessa forma, então, a gente encerra mais um programa Fitness Transforma. Alegria imensa estar aqui. E na sequência, você que está aí acompanhando pelo Facebook, nós teremos o quadro Nossas Guerreiras na Cozinha. Dicas preciosas de boa alimentação para você. Beijo no coração, Rê. Beijo no coração a todos vocês. E até a próxima. Beijão, gente. Boa tarde, meninas. Meu nome é Arlete. Hoje iremos fazer mais uma receitinha das Guerreiras Fitness. Hoje iremos fazer um bolinho de milho natural. Vamos lá para os ingredientes? Vamos lá. Aqui nós temos 3 colheres de açúcar mascavo, temos 1 xícara de aveia, 1 latinha de milho verde, 3 ovos inteiros, 200 ml de leite de coco, 1 colher grande de leite de fermento royal. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses ingredientes, vamos colocar no liquidificador e vamos deixar bater, certo? Agora colocamos todos os ingredientes no liquidificador, ó, vamos bater e depois eu vou mostrar o resultado para vocês. Ó, meninas, depois de bater, fica essa massinha aqui, ó. Ó, certo? Ó, a forma já tá untada. Nós vamos levar no forno, o forno pré-aquecido 200 graus, vamos levar 40 minutos no forno. Agora eu vou colocar, depois a gente mostra o resultado, certo?